Quando as especulações aumentam, o falatório também, a gente fica atento aqui no Jogo Aberto. Rames Rodrigues é um mistério. Por que não é titular absoluto? Por que o Carpini não fala tanto dele? É questão física, é questão de relacionamento. O Carpini aceitou esse retorno dele ao São Paulo. Fato é que a torcida pede pelo colombiano e a comissão técnica espera. Eu já sei. Rames Rodrigues, um nome que gera burburinho no São Paulo. E o Rames Rodrigues? Algum problema o Rames Rodrigues tem? Rames Rodrigues! A última polêmica foi na disputa de pênaltis contra o Novo Horizontino, que custou a eliminação tricolor no Paulistão. O colombiano não participou das cobranças. O técnico Thiago Carpini justificou. Rames não se ofereceu para bater. Nós abrimos a conversa, quem abre, eu abro, quem bate o segundo, quem bate o terceiro, e os atletas se manifestaram com o desejo de fazer e bater, e a gente respeitou. No momento que se chega à decisão de pênaltis, a gente também precisa ouvir o feedback do atleta, ele precisa se sentir seguro e confiante para bater. Se não acontecer, não tem porquê a gente deixa também um pouco mais à vontade para a escolha do atleta, quem abre, quem fecha, isso é uma participação deles, porque às vezes o atleta pode não estar seguro consigo mesmo, então a gente tem que entender todos esses processos e tomar as decisões. Mas a torcida já estava na bronca com o treinador. O meio-campista só entrou em campo aos 34 do segundo tempo, o que irritou bastante o São Paulino no estádio. A situação de Rames é um paradoxo difícil de ser solucionado. Jogador de talento indiscutível, mas ainda joga muito pouco. E a questão física sempre é apontada como o maior problema pelo treinador. O próprio atleta é difícil falar o quanto ele suporta. Se você falar o quanto ele quer jogar, acredito que na próxima partida ele também queira jogar mais. Se eu pudesse ter o Rames os 90 minutos, é claro que eu queria. O que você vê, o que o torcedor vê, eu também vejo. E vejo todos os dias. Só que o mesmo cuidado que a gente tem com o Rames, nós exageramos um pouquinho com o Lucas e perdemos eles por 30 dias. O Rames não fez a pré-temporada. Então nós queremos o Rames mais em campo, mas nós precisamos respeitar o processo do atleta. Um caso de muitos problemas e poucas soluções. Na atual temporada, o colombiano pediu para ir embora, mudou de ideia e decidiu ficar. A volta foi em grande estilo, um gol e uma assistência contra a Inter de Limeira. Mas ele não engrenou. Neste ano foram apenas 4 jogos, 1 gol e poucos minutos em campo. As participações de Rames com a camisa do São Paulo se restringem ao segundo tempo das partidas. Foi no duelo contra o Ituano, na última rodada da primeira fase, que ele ficou mais tempo em campo. Ainda assim, entrou só aos 15 minutos da etapa final. Agora ele vai dar um tempo no São Paulo e defender a Colômbia na data FIFA. Mas é um cenário difícil para o torcedor entender. E a dúvida que fica é: qual a real condição física de Rames Rodrigues? E aí, Dedê, qual é o mistério Rames Rodrigues? O que acontece? Por que ele não tem uma sequência de jogos? Se ele vai sair no segundo tempo, mas ele não começa as partidas. Ele não é a primeira escolha do Carpini. Olha, Loirão, eu vou até falar que é uma informação, não é nenhuma opinião. Eu vou falar que é uma informação. A gente conversa, a gente conhece, né? Eu não estou todo dia ligando para as pessoas para saber o que está acontecendo dentro dos clubes e tal, não é uma linha que eu sigo. Mas a gente tem amigos dentro do futebol. O Rames ele precisa mostrar internamente, até fazer uma analogia aqui. Em algum momento o Dorival fez um comentário em relação ao Alexandre Pato. Você lembra quando ele fala, eu preciso ver, o Pato precisa me mostrar nos treinos que ele está querendo jogar. Mais ou menos nessa linha foi o comentário do Dorival, que hoje é treinador da seleção. O Carpini também, entre linhas, falou mais ou menos a mesma coisa. Você vai aguentar a intensidade dos treinos, porque a mesma coisa que você quer, eu também quero vê-lo jogando como titular, 60, 70 minutos e tudo mais. Só que a informação que eu tenho é que o Rames Rodrigues não treina, Leirão. O Rames Rodrigues, Mas ele não gosta de treinar, é isso? Que ele está toda hora no departamento médico fazendo um reforço. Que o campo, ele não aparece, ele aparece muito pouco. Informação que eu tive é que ele ficou praticamente a semana toda, essa semana que antecedia o jogo do Novo Horizontino, que era uma semana cheia, que era um momento dele mostrar e trabalhar durante a semana toda, ele apareceu no campo acho que na quinta ou na sexta-feira, para poder jogar no final de semana. Então, assim, eu não estou aqui também defendendo que eu não sou advogado de ninguém. Eu só estou falando algo que eu acho que o Rames Rodrigues precisa mostrar para o treinador, para a comissão, para os companheiros, que ele está disposto a ser titular.
Ninguém discute a qualidade técnica dele. E Mas ninguém então ele não é pede, titular porque ele não treina e o Carpini não dá essa oportunidade pra ele. porque não tem como jogar 90 Mas ele minutos. não treina porque ele não tá afim de treinar ou porque ele não tem condições físicas de repente, aguentar uma carga de treinamento e depois um jogo? Eu acho que eu tô na segunda opção, a questão física. Eu acho que é a questão física, que ele não aguenta um jogo 90 minutos. Porque se o cara não treina durante a semana, questão física, ele não vai aguentar um jogo, isso é Mas natural. será que se ele começar jogando ele vai ter um risco maior de lesão, é Provavelmente. isso? Provavelmente. Se ele tem uma sequência de 2, 3 jogos como titular, com a intensidade que o futebol atual exige, pode ser que ele tenha uma lesão. Mas ele não poderia entrar, por exemplo, antes que o Michel Araújo? Pai, eu concordo com você. Por isso que eu tô falando aqui... Falando de segundo tempo. Por isso que eu tô falando aqui que eu não sou advogado do Carpini e eu concordo que às vezes ele demora muito para mexer e às vezes mexe errado em momento errado. Isso eu concordo. Mas eu acho que o atleta ele precisa chamar a responsabilidade. Não dá para imaginar, Rames Rodrigues, que você vai jogar no futebol brasileiro da forma que você joga na seleção colombiana. A seleção colombiana joga para você e merecidamente, porque você conquistou essa moral jogando pela tua seleção, mas no São Paulo não dá. Ou você mostra um pouco mais de comprometimento e você para de complicar a vida do treinador. Porque hoje todo mundo cobra o treinador, porque não te coloca, porque você não é titular, e eu tô sabendo que você internamente também não está se dedicando. Depende, se ele pudesse jogar 2, 3 jogos seguidos, a gente teria uma noção mais exata. E agora é Libertadores. O próximo compromisso do São Paulo é diante do Tajeres na Argentina, então tem que pensar muito bem nisso. Tem tempo para treinar, pelo menos. Outro gigante que tá na Liberta é o São Paulo, e o grupo do Tricolor tá aqui, ó. São Paulo, Barcelona de Guayaquil, mais um time do Equador, Talheres da Argentina e Cobresal do Chile. Será que o Tricolor vai decolar na maior competição da América do Sul? Se pilotar um avião é um negócio complicado, pilotar um Boeing em turbulência é tarefa muito mais difícil. Isso aqui é muito grande. São Paulo é um Boeing, cara. E um mais ou menos não pode dirigir isso aqui. A fala é antiga, tem mais de 10 anos, quando o Muricy assumiu o São Paulo com a missão de escapar do rebaixamento em 2013. Um Boeing que tinha saído um pouquinho da pista e está entrando novamente no lugar certo para decolar. Partiu! Defesa! A sensação do São Paulino no começo da temporada era de voo em céu de brigadeiro. Tá bem, né, neném? Tá bem, né? Mas a eliminação no Campeonato Paulista gerou desconforto e questionamentos na arquibancada. Trouxe de volta, por exemplo, um problema que parecia resolvido: Rames Rodrigues. Quando você tem um jogador desse peso, desse currículo no banco de reservas, ele tem que ser a sua primeira substituição. E aí a insatisfação da torcida. Em meio aos questionamentos, um respiro. Agora, Thiago Carpini terá 15 dias para trabalhar o São Paulo sem jogos oficiais, pensando na estreia na principal competição deste ano, a Copa Libertadores, que vai acontecer na primeira semana de abril. Vamos. São Paulo, do Brasil. O primeiro adversário é o Tajeres de Córdoba, na Argentina. O grupo ainda tem Barcelona de Guayaquil, do Equador, e o Cobresal, do Chile. Durante o sorteio dos grupos da Libertadores, o presidente Júlio Casares falou rápido, mas o suficiente, e cravou que Carpini vai comandar o time nessa campanha. Ele está há 2 meses e 15 dias no cargo, 14 jogos. O trabalho continua com foco, com tranquilidade. Ajustes são feitos sempre no cotidiano do CT. O Carpini tem a sua parcela de culpa nas substituições. Mas o Luciano perdeu o gol, o Eric entrou muito mal, o Michel Araújo não fez a diferença, o Rames se omitiu na hora de bater os pênaltis e tinha que ter batido. As competições mais importantes do ano, não que o campeonato estadual não seja importante, elas estão só se iniciando, e eu acredito que o São Paulo vai fazer uma temporada ainda que vai surpreender muita gente. Salve, salve galera linda do Tricolor Paulista. Chegue e se inscreva no nosso canal se ainda não for um inscrito e deixe o seu super like neste vídeo para ajudar o Não Tem Salve Salve. Mas se você quiser ganhar um salve salve no próximo vídeo, deixe o seu nome nos comentários e a cidade de onde está falando.